Amém, irmãos, amém, irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Bom, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. Ou seja, nós continuaremos falando a respeito de quem Deus é. Na semana passada nós falamos a respeito do atributo que é considerado o atributo universal de Deus, ou seja, o amor de Deus. Na semana passada, nós falamos a respeito do amor como essência, ou seja, quais são as características que estão ligadas intrinsecamente ao amor. Nós vimos que são elas: a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a graça. Vimos que o amor ele é um sentimento que parte lá do íntimo, que ele tem sempre como propósito o benefício de outro, o benefício de outrem. Só que hoje falaremos a respeito do amor na prática. O que é o amor de Deus na prática? Como se resume o amor de Deus na prática? É sobre isso que nós falaremos hoje. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, que diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar um momento. Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Pedimos, Senhor, orientação, Pai. Pedimos que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, nos oriente, Senhor, nesta tarefa tão difícil, que é interpretar, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa encher os nossos corações, Senhor, da Tua bondade, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que possamos aprender hoje, Senhor, quão maravilhoso é o Teu amor para conosco. Que possamos enxergar hoje, Senhor, que não necessitamos de nada, a não ser o Teu amor. Que não necessitamos do amor de homem algum, somente o Teu amor. Somente Ele nos basta, somente Ele deve nos bastar. Então eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor nos conforme à imagem do Teu Filho. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, já que hoje nós falaremos a respeito do amor de Deus na prática, eu quero deixar um pouco claro sobre por que eu li o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele é um texto muito, como eu poderia dizer, ele é um texto para mim, ele é um texto muito lindo, é o texto que eu mais amo de paixão em toda a Bíblia, por conta da seguinte frase, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, já que nós estamos falando do amor de Deus na prática, o que Paulo acabou de dizer nesse texto? Ele disse que Deus prova, ou seja, Deus demonstra, Deus testemunha o seu amor, ou seja, na prática, Deus demonstra o seu amor. Então vemos que o amor, ele é um ato, ele é uma demonstração, ele é um testemunho. O amor, quando se fala sobre amor, fala-se sobre sentimento seguido de ação. Um não pode ocorrer sem o outro. O processo do amor começa sim no interior, começa dentro de cada um de nós, mas o amor ele sempre é seguido de ação.
Um não pode ocorrer sem o outro. O sentimento não pode ser verdadeiro se não for acompanhado de ação. E a ação não é verdadeira se não for acompanhada de sentimento. Então vemos que os dois estão casados, sentimento e ação. Eles não podem ser divorciados. Mas tem um outro texto que nós lemos também. Nós lemos em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Esse é um texto que Paulo fala a respeito dos deveres domésticos. Ou seja, Paulo está falando a respeito dos deveres do marido e da mulher e do marido. A primeira impressão que se passa quando eu li esse texto seria de que eu pregaria a respeito de casamento. Mas não, esse texto nos fala também a respeito da união entre Cristo e a igreja, ou seja, comparando Cristo como se Cristo fosse o marido e a igreja fosse a esposa. Ou seja, há um duplo sentido aqui nesse texto. Não que seja contraditório, mas eles complementam uma outra. É uma comparação que o apóstolo Paulo está fazendo. Sobre a relação de um marido e uma mulher, ele compara como se fosse a própria relação entre Cristo e a igreja. E esse é o modelo pelo qual nós devemos seguir. E como nós estamos falando de Deus, nada mais correto destacar que Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Deus Filho. Então, quando formos começar a destrinchar esse texto, eu quero que você tenha isso em mente. Que nós aqui estamos falando a respeito de Deus. Deus demonstrando o seu amor para com a sua esposa, para com a sua noiva. Ou seja, para com a igreja. Ele está demonstrando o seu amor por ela. Então é sobre isso que nós iremos falar. Porque na prática, o amor de Deus envolve, número 1, vamos ler o versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, na prática, o amor de Deus envolve, número 1, envolve se entregar. Vamos ler novamente, só que com mais calma. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, isso daqui está mostrando o primeiro estágio da demonstração do amor de Deus para conosco, em que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que significa a palavra entregar? Entregar significa dar a si mesmo, ou seja, significa se doar, se sacrificar. Estamos falando aqui de um sacrifício no sentido físico da palavra, ou seja, entregou a própria vida, entregou o que tinha de melhor. Amar de verdade é dar a si próprio. Reparem bem, entregar é o primeiro estágio do amor. Se você ama alguém, você deve se entregar por ela. Em outras palavras, se você diz que ama uma pessoa e não se imagina, não se vê entregando a sua própria vida, que é o seu bem mais precioso, para morrer por esse alguém, você não ama essa pessoa que você diz que ama. Isso não é amor. O amor envolve entrega. Porém, é possível entregar-se por alguém sem amar. Aí você se pergunta, como isso é possível? Veja bem, se eu posso muito bem me entregar por alguém sem amar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja querendo se jogar de uma ponte e eu diga, não se jogue, eu vou me jogar no seu lugar. Esse é um exemplo meio estranho, mas vamos olhar de outra forma. Vamos olhar então um exemplo de alguém que esteja prestes a morrer e você diga para a pessoa que for matar essa pessoa, você diz, não, eu vou morrer por ela. Mas talvez a intenção do seu coração não seja porque você ama esse alguém. Talvez você só esteja querendo prestígio. Aí você diz, prestígio? Sim. Talvez o legado que você vai deixar
ao se entregar por esse alguém. Muitas pessoas pensam a respeito disso. O que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, você pode muito bem se entregar por alguém sem amar, mas você não pode amar alguém sem se entregar. É necessário primeiro que haja o sentimento brotando. Aquele sentimento de amizade, aquele sentimento de compaixão, para que então você se entregue por esse alguém. E o amor de Deus é revelado a nós pelo fato de ter Cristo se entregado, ou seja, de Cristo ter dado a sua própria vida por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho, doou o seu Filho, ou seja, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de bom grado a dou, de bom grado eu a entrego, de bom grado eu a dou. Ou seja, entregar-se envolve dar a si próprio, dar o que tem mais de valor para você, que é a sua própria vida. Isso é o amor de Deus para conosco. Cristo, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entregou o melhor que Ele tinha por nós. Ele entregou a si próprio por mim e por você. E isso é maravilhoso. Saber que Deus deu o melhor que Ele tinha por nós. Deu a sua própria vida na pessoa do seu Filho. Mas há de se destacar também que entregar-se não envolve somente eu dar a minha vida no sentido físico. Entregar-se vai muito além disso. Porque se você reparar bem, há uma certa transição entre o versículo 25 e o versículo 26. Vamos ler só um pedaço do verso 25 e o verso 26. Olha o que diz. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Repare na transição. Ele se entregou pela igreja com um propósito. Cristo não deu a sua vida, Deus não deu a sua própria vida na pessoa do seu Filho por nós somente para dar, somente para... sem motivo algum. Ele tinha um propósito. Então, a entrega, ela desemboca em um propósito. Você deve ter o propósito. E qual era o propósito de Deus para a nossa vida? Reparem no que ele diz. Para a santificar pela lavagem, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então eu aprendo aqui que entregar-se desemboca em cuidar. Cuidar de alguém. É esse o ensinamento que Paulo está nos passando a respeito de Deus. E o que significa cuidar de alguém? Cuidar significa ter zelo, significa dedicar-se por alguém ou por algo, significa se sacrificar, significa pôr-se ao serviço desse, consagrar, se dedicar, ter cautela, ter atenção. E uma coisa interessante a respeito da dedicação é o seguinte: se você diz que ama alguém, amar envolve três passos. Eu estou no segundo. Se você diz que ama alguém e não se entrega, e não seria capaz de se entregar no sentido físico, você não ama de verdade essa pessoa. Mas se você também não cuida, você não ama. Quando eu disse que o significado da palavra cuidar é dedicar-se, se consagrar, se colocar ao serviço de, nós trazemos a ideia de um cuidado, de um sacrifício diário. Ou seja, Cristo deu a sua vida uma vez, mas o seu Espírito continua nos santificando. Então eu aprendo aqui que cuidar, amar alguém, significa cuidar, se dedicar por esse alguém, e isso é diariamente, dia após dia. Exige esforço, exige sacrifício, é um serviço que você presta a alguém quando você diz que ama esse alguém. Por exemplo, vamos colocar dessa maneira. Vamos colocar um pai de família em jogo. Um pai de família, ele trabalhou o dia inteiro, chegou dentro de casa. O que ele geralmente faz quando encontra a sua esposa e seus filhos? Ele vai direto para a TV.
Ele acha que só o fato dele estar trabalhando, de estar colocando dinheiro dentro da sua casa, ele já está cumprindo todos os requisitos do amor. Mas isso não é verdade. Quando ele chega em casa, o seu trabalho apenas começou. Agora que ele está em casa, ele tem o dever, a obrigação de cuidar, de dar atenção para a sua mulher e para os seus filhos. Do contrário, ele não estaria amando os seus filhos nem a sua mulher. Olha o que Paulo diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra. O que nós também aprendemos aqui? Santificação é um processo contínuo. Ou seja, a santificação ela é uma prova do amor de Deus para conosco. Por quê? Porque, veja bem, se santificação é um processo contínuo e quem opera a santificação é o Espírito Santo, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele dia após dia, ele está trabalhando em nós, ou seja, ele está cuidando de nós, ou seja, ele está nos amando. Veja bem, você acredita mesmo que o Espírito Santo, vamos supor, ele me santifica uma semana inteira e durante 2 semanas inteiras, será que o Espírito Santo se esquece de mim? Claro que não. O que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo, ele me ama todos os dias. A minha santificação é uma prova, é uma demonstração do amor de Deus. A santificação, o fato de o Espírito Santo estar me santificando todos os dias, me faz lembrar do amor contínuo de Deus para comigo. Então, veja bem, você que é um cristão, saiba disso. Deus te ama todos os dias. A prova disso é a sua santificação, porque ela mostra o cuidado de Deus para com você. E qual é a forma com que ele cuida de nós, com que ele nos santifica? Com a lavagem da água pela palavra, ou seja, como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz que toda a escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeitamente instruído e completo e preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é o modo como Deus cuida de nós. Então saiba disso, cuidar, amar envolve cuidar, envolve dedicação diária. Deus se dedica diariamente por mim e por você. E Ele te chama, e Ele nos chama a fazermos o mesmo para com os nossos semelhantes. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Entregar-se desemboca em cuidar, mas também desemboca em corrigir. Vamos ler no verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A santificação, ela também tem um propósito em si. Você não cuida de alguém somente por cuidar desse alguém. Quando você cuida de alguém, quando você se dedica por alguém, você tem um objetivo ao cuidar desse alguém, ao se dedicar por esse alguém. Deus faz a mesma coisa conosco. Porque repare bem na transição do verso 26 para o verso 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra, para a apresentar. Ou seja, ele nos santifica com um propósito, para nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula. E quando ele fala que ele quer nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, nem mancha, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós somos imperfeitos e ele nos santifica para que nós sejamos perfeitos. Ou seja, ele nos santifica com o propósito de corrigir as nossas imperfeições. A palavra corrigir significa dar forma a alguma coisa, significa eliminar erros. O amor sempre age de forma a buscar no outro tudo aquilo que ele pode ser. Mas para que isso ocorra é necessário dedicação, como foi falado no verso 26. Então, amar, o amor em si, ele também corrige. O amor
corrige. O amor é um corretivo. Ele também castiga. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, no versículo 10, versículo 11, vai falar que Deus ama, que Deus castiga aquele a quem ama. Ou seja, o castigo, você não castiga alguém, eu quero colocar isso bem claro, você não castiga uma pessoa somente pelo simples prazer de castigar alguém, não. Todo castigo tem um propósito, fazer com que essa pessoa seja tudo aquilo que ela possa ser. Deus, ele sabe que que nós podemos ser perfeitos, que nós podemos ser puros, santos e irrepreensíveis. E por isso ele nos corrige através da santificação. Então, se você diz que ama alguém e não corrige esse alguém, você não ama, porque o próprio Deus, na demonstração do seu amor, ele está constantemente nos corrigindo. Ele está constantemente, através da sua palavra, mostrando os nossos erros e apontando a solução para que não cometamos mais esses erros, para que nos apresentemos diante dele santos e irrepreensíveis. Então o que eu quero passar para você é: o amor sempre busca no outro tudo aquilo que ele pode ser. Tudo aquilo. Tudo aquilo. O amor sempre busca nos outros o melhor. Quando você evangeliza alguém, você não evangeliza pelo simples fato de evangelizar, não. Você sabe que aquela pessoa pode ser uma alma de qualidade. Você sabe que aquela pessoa está morta nos seus pecados. E quando você prega, você deve ter o propósito: eu quero que essa pessoa que está morta nos seus pecados, eu quero que essa pessoa viva, seja vivificada. Quero que essa pessoa ressuscite no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ou seja, você sabe que essa pessoa pode ser ressuscitada. Você está buscando nela aquilo que ela pode ser, algo melhor, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que essa pessoa pode ser um santo. Então, quando você se propõe a pregar a alguém, você tem que ter esse propósito no seu coração. Isso, eu te garanto que isso te dará muito mais motivação, saber que as pessoas a qual você prega podem ser muito mais, podem ser ressuscitadas, podem ressurgir com Cristo. Então, o amor envolve correção, envolve eliminação de erros. Isso é amar. Então, eu quero dizer para você que a entrega de Deus para conosco ocorreu em 3 níveis. Para sermos salvos da condenação, precisávamos que alguém morresse por nós. Cristo fez isso. Veja no verso 25. E 2, para podermos alcançar o céu, precisávamos ser novas criaturas. O Espírito Santo nos faz novas criaturas. Versículo 26. E para alcançarmos a glória, precisaremos estar limpos de todo o pecado. Deus nos tirará do poder do pecado. Versículo 27. Então eu gostaria de concluir, de fazer 3 conclusões básicas para encerrarmos. Primeira conclusão: o amor de Deus significa que ele será tudo aquilo que alguém precisar que ele seja. Se nós precisamos de um Salvador, Deus será o nosso Salvador. Se clamarmos por ele. Se precisarmos de um conselheiro, ele será o nosso conselheiro. Se precisarmos de um amigo nas horas difíceis, ele será o nosso amigo. Ou seja, Deus será para nós tudo aquilo. Tudo aquilo. O amor de Deus significa que ele será tudo aquilo que alguém precisar que ele seja. Ou seja, se você estiver em Deus e Deus estiver em você, saiba disso. Deus será tudo para você. Absolutamente tudo. Tudo. 2. Segunda conclusão. Deus nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos, pois entregar-se não significa somente dar a própria vida no sentido físico, mas sim ser tudo aquilo que o seu próximo precisar. Agora podemos aprender assim: se o seu próximo precisar de um conforto, você deve ser esse conforto. Se o seu próximo precisar do Evangelho, você deve ser o Evangelho para essa pessoa. Isso significa amar o próximo como a você mesmo. Nisso resume o amor. E terceira conclusão: Deus tem sido para nós tudo aquilo que necessitamos. Somos nós que não temos enxergado isso, infelizmente.
Ele tem sido, Ele tem nos suprido. Somos nós que não temos enxergado isso de fato. Então, para terminar, eu gostaria de terminar com uma ilustração. Um exemplo usado pelo pastor Paul Washer, em que ele estava pregando a respeito do casamento. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa ilustração. Conta-se de um homem que morava provavelmente no Oriente Médio. E esse homem tinha, vamos colocar assim, 5 filhas. 4 filhas eram lindíssimas, lindíssimas. Mas uma filha era realmente muito, muito, muito feia. E naquele lugar, naquela região, quando um rapaz queria se casar com uma moça, ele deveria dar um dote, algo para o pai da moça, em troca da filha dele. Para as moças mais bonitas, dava-se 8 bois por uma moça. A quantidade de bois que você dava dependia para o pai da moça, dependia da beleza da moça, dependia da virtude da moça. Então, aquelas garotas crescem. E, de repente, vem um homem, aí quer se casar com uma bonita lá. Aí dá 8 bois por ela. Aí chega o segundo, eu quero me casar com ela, 7 bois. Outra, 6 bois. Outra, 8 bois. E então sobra somente aquela filha. Aquela filha que é realmente muito, muito feia. Ela não tem talentos, ela não tem virtudes, ela é um desastre, ela não tem virtude alguma. E o pai começava a pensar consigo mesmo: eu não vou conseguir casar a minha filha, porque minha filha não é bonita, minha filha não é virtuosa. Então o primeiro homem que aparecer para se casar com a minha filha, eu dou até ela de graça, porque vai ser um milagre alguém querer se casar com ela, quanto mais dar algo por ela. Mas então passam-se uns tempos e de repente aparece um homem disposto a se casar com ela. E quando aquele homem pede para o pai dessa moça, dizendo: eu quero me casar com sua filha, aquele pai quase tem um infarto do coração. O pai diz: o quê? Você quer se casar com a minha filha? O pai começava a pensar consigo mesmo: é melhor eu não cobrar nada para ele, pois pode ser que ele desista. Mas o pai pensou muito bem, o pai disse: não, eu vou dar uma sondada nele para ver quanto ele está disposto a me pagar por ela. O pai pensava consigo mesmo: talvez ele só queira me pagar um rato, 2 pombos, porque minha filha não deve valer grande coisa. Isso é um pai falando a respeito da sua própria filha, pensando consigo mesmo. E de repente aquele homem diz para aquele pai: eu estou disposto a dar 8 bois pela sua filha. Aquele pai quase cai da cadeira. Aquele pai diz: o quê? Você quer dar 8 bois pela minha filha? Aí então o pai a concede em casamento a esse rapaz. O que eu acho mais bonito dessa história está por vir agora. Um ano depois, aquela moça, feia, desengonçada, sem talento algum, ela se torna a mulher mais linda, a mulher mais virtuosa de todo aquele lugar. Aí você diz: como? Por quê? Porque aquele homem amou tanto aquela mulher que ela se tornou a mulher mais linda, a mulher mais virtuosa de toda aquela região. O que eu quero passar para você como mensagem é: o verdadeiro amor, o amor quando é posto em prática, ele transforma, ele é transformador. Assim como o amor daquele homem transformou aquela mulher feia, essa mulher desengonçada, o amor de Deus, se você se permitir, o amor de Deus também o transformará. Deus quer transformá-lo. O amor de Deus é transformador. E logo Deus nos chama para também transformarmos o mundo à nossa volta. Somente o amor é capaz de fazer isso. Somente o amor é capaz de nos fazer isso. Isso é o amor de Deus. Ele realmente nos constrange e nos maravilha. Bom, eu encerro por aqui. Espero que você
tenha sido tocado por essa palavra. E que você possa ter... Isso nós não atingimos nem o sopé da montanha. Não arranhamos nem a superfície do conhecimento de Deus. Mas eu espero profundamente que essa palavra tenha sido bênção dos céus para vocês. Bom, assim eu termino, eu encerro e nos vemos na semana que vem. E que a sua semana seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?